Olá, amigos. Novamente com o nosso estudo, nossa releitura do Livro dos Médiuns. Vamos pedir a permissão e a proteção dos bons espíritos aqui presentes, dos nossos guias, dos nossos benfeitores, do nosso Mestre Jesus, a corrente da fraternidade que sempre nos ajuda e nos auxilia nesse trabalho, para que a gente possa entender essa lição de hoje, que a gente possa compreender esse trabalho de hoje. Estamos hoje no capítulo 26 do Livro dos Médiuns. O capítulo 26, ele trata de perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então nós temos aqui uma relação, observações preliminares, perguntas agradáveis e desagradáveis, perguntas sobre o futuro, sobre as existências passadas e futuras, sobre interesses morais e materiais, sobre a situação dos espíritos, sobre a saúde, sobre invenções e descobertas e sobre tesouros ocultos, sobre outros mundos. Vamos começar hoje, nas observações preliminares, Item 286, O item 286, o meu aqui está na página 161. Já localizaram aí? Então vamos lá. O item 286. Nunca seria demasiado o nosso cuidado com a maneira de interpelar os espíritos e, mais ainda, com a natureza das perguntas. Duas coisas devemos considerar nessas perguntas: a forma e o fundo. No tocante à forma, devem ser dirigidas com clareza e precisão, evitando-se a complexidade. Mas outro ponto importante é a ordem em que se deve ser dispostas. Num assunto que exige uma série de perguntas, é essencial que elas se encadeiem com método, decorrendo naturalmente umas das outras. Dessa maneira, os espíritos responderão com muito mais facilidade e maior clareza do que se perguntássemos ao acaso, saltando de um assunto para outro. Então, quando a gente vai fazer alguma pergunta, a gente tem que procurar fazer. Primeiro, as perguntas devem ser sérias, a pergunta deve ser clara e objetiva, Então, o fundo, no caso que ele diz aqui, do que se trata, qual é o assunto? Esse assunto deve ser sério, Aí, continuando aqui o nosso texto, por esta razão é conveniente prepará-las antes, deixando para intercalar durante a sessão as que surgirem das circunstâncias. Então, à medida que for surgindo alguma pergunta, a gente vai intercalando, mas tem que ter alguma coisa já preparada, Além de se melhorar a redação feita com calma, esse trabalho preparatório representa, como já dissemos, uma evocação antecipada, a que o espírito pode ter assistido e ser preparado para responder. Verificaremos que muito frequentemente o espírito responde por antecipação a certas perguntas, o que prova que já as conhecia. No meu aqui tem uma nota número 1. Então, a nota número 1 diz o seguinte: a nota do tradutor, tá, gente? E vamos deixar bem claro que o meu tradutor aqui é o Herculano Pires. Então, o Herculano Pires dava a opinião dele aí, dependendo dos assuntos. Então, nesse assunto aqui tem a nota número 1. Pode-se argumentar que o espírito antecipa as respostas porque tem a faculdade de ler no pensamento do interrogante, no próprio momento da sessão. Mas não se deve esquecer que Kardec se apoiava numa larga e intensa experiência, durante a qual observava e ouvira, mesmo dos espíritos que eles haviam assistido à elaboração das perguntas. Por outro lado, nem todos os espíritos estão em condições de ler o pensamento dos interrogantes. Então, às vezes, quando você está fazendo alguma pergunta, o espírito ele já sabe, ele já entendeu. Então, não é porque ele leu o pensamento, ele pode até ler. Não são todos que leem, mas ele pode ler. Mas, normalmente, quando você estava preparando a pergunta, pensando na pergunta, ele já estava te acompanhando. Então, quando você realmente perguntar, ele já tem a resposta pronta. Continuando o nosso texto aqui, o fundo da pergunta requer uma atenção ainda mais séria,
Porque é muitas vezes a natureza da interpelação que provoca uma resposta certa ou errada. Há as que os espíritos não podem ou não devem responder, por motivo que desconhecemos. Inútil, portanto, insistir. E aí eu tenho aqui a nota número 2. A nota número 2, Herculano Pires diz o seguinte: nas relações com os espíritos devemos lembrar que também entre os homens há coisas que não devemos perguntar e muito menos insistir. Os espíritos estão num plano diferente do nosso e perguntas que nos parecem simples podem ter para eles um sentido mais grave. Então, Herculano está colocando aqui que entre nós também existem coisas que a gente não deve perguntar. E se perguntar, às vezes a pessoa não vai responder. Ou porque não interessa, ou porque não quer responder, não é assunto para se responder. Continuando, mas as que mais devemos evitar são as perguntas para experimentar a sua perspicácia. Costuma-se dizer que quando uma coisa é evidente, eles a devem saber. Pois é, precisamente por se tratar do que já sabemos ou que podemos esclarecer por nós mesmos, que eles não dão ao trabalho de responder. Essa suspeita os ofende e nada se consegue de satisfatório. Não temos sempre desses exemplos entre nós, Então, ele está dizendo a mesma coisa que Herculano falou ali na nota número 2. Quando você pergunta, a pergunta para o espírito, se é uma coisa simples que você deveria saber, ele não vai fazer questão de responder. É uma coisa que você já sabe, por que ele vai responder? Então é a mesma coisa se a gente perguntar para um professor, uma pergunta lá do primário, vamos dizer assim, uma coisa que você tem a obrigação de saber. O professor não vai responder. Se ele responder, ele vai responder assim meio agitado, ou nem vai dar atenção, vai estudar, vai procurar nos livros, vai saber. Então é uma coisa que a gente tem que entender, que nem sempre eles respondem. Então, continuando aqui, os homens de conhecimento superior, conscientes do seu valor, gostariam de responder a perguntas tolas como se fossem escolares? Então é mais ou menos o que eu falei há pouco, O desejo de fazer de certa pessoa um adepto não é razão para os espíritos satisfazerem uma curiosidade vã. Sabem que cedo ou tarde ela chegará à convicção e os meios que usam para conduzi-la nem sempre são os que supomos. Então, os espíritos não estão aí para satisfazer a nossa curiosidade, Então eles sabem que você vai acabar descobrindo aquilo. Então, por curiosidade, não respondem. Novamente, desculpem pelo barulho, Apesar da gente estar gravando num horário que é mais silêncio, temos essas coisas que acontecem. Pense num homem sério, ocupado em coisas úteis e sérias, constantemente amolado pelas perguntas pueris de uma criança. E pode-se imaginar o que os espíritos superiores pensam de todas as tolices que ele repete. Isso não se quer dizer que não se possam obter dos espíritos ensinamentos úteis e, sobretudo, excelentes conselhos, mas que eles respondem mais ou menos bem segundo os seus conhecimentos. O interesse e a afeição que nos devotam, o fim que nos propomos e utilidade que vem no assunto, tudo isso vai contar para que ele responda bem ou mal. Mas, se nos limitarmos a julgá-los mais capazes do que os outros, a nos informar sobre as questões desse mundo, não poderão olhar-nos com muita simpatia. Então a gente não deve julgar os espíritos, começar a tentar querer saber se ele sabe mesmo ou não, se ele é um espírito superior ou não. Então a gente está julgando, então eles podem não responder com simpatia. Daí por diante, só nos visitarão rapidamente e muitas vezes, conforme o seu grau de imperfeição, estarão mal-humorados por terem sido incomodados inutilmente. Eu tenho aqui no meu uma nota número 3.
A nota número 3, Herculano diz o seguinte: os espíritos se interessam pelos nossos esclarecimentos espirituais e não pode permitir que os convertamos em instrumentos de curiosidade ou passatempo. Então eles querem ser um passatempo, vai ficar perguntando só, qualquer coisinha vou perguntar para o espírito, qualquer coisinha vou... Não, não é assim, eles não aceitam esse tipo de curiosidade, né? No item 287, algumas pessoas pensam que é preferível não fazer perguntas, convindo esperar o ensinamento dos espíritos, sem o provocar. Isso é um erro. Não há dúvida que os espíritos dão instruções espontâneas de elevado alcance que não podemos desprezar, mas há explicações que teríamos de esperar por muito tempo se não solicitássemos. Sem as nossas perguntas, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, ainda estaria por fazer, ou pelo menos seriam muito mais incompletos. Numerosos problemas de grande importância estariam ainda por resolver. A nota número 4. A nota número 4, Herculano diz o seguinte: essa declaração de Kardec deixa bem clara a importância do seu trabalho na codificação. Para dar um exemplo, ele escapou da modéstia habitual e reconheceu o valor fundamental dos seus questionários, que levaram os espíritos a tratar minuciosamente de numerosos problemas que abordariam apenas de maneira geral. Então Kardec foi, muito sucinto, e muito assertivo nas perguntas. Ele foi perguntando coisas que todo mundo gostaria de saber. Kardec pesquisou 13.500 assuntos. Ele fez perguntas sobre 13.500 assuntos. No Livro dos Espíritos tem 156 assuntos. Então qualquer assunto que você quiser saber está lá no Livro dos Espíritos. E como ele era insistente nas perguntas, a gente vê que ele perguntava, e às vezes 2, 3 vezes a mesma coisa. Desses 13.500 assuntos que ele pesquisou, ele reduziu disso tudo em 1.019 questões que estão lá no Livro dos Espíritos. Continuando aqui nosso texto, longe de terem qualquer inconveniente, as perguntas são de grande utilidade para a nossa instrução, quando as sabemos formular nos limites convenientes. E oferece ainda outra vantagem, pois ajudam a desmascarar os espíritos mistificadores. Estes, mais pretensiosos do que sábios, raramente suportam as provas de um questionário formulado com lógica cerrada, cujas perguntas os levam aos seus últimos redutos. Como os espíritos realmente superiores nada têm a temer de semelhante processo, são os primeiros a sugerir que se peçam explicações sobre os pontos obscuros. Então, se for um espírito mistificador, ele logo ele vai fugir das perguntas, porque ele não tem conhecimento, ele é um mistificador, ele vai tentar enrolar, mas ele não vai conseguir enrolar todas as perguntas. No caso de um espírito superior, ele fica até contente, que a gente peça alguma explicação. Continuando, os outros, pelo contrário, temem enfrentar argumentos mais fortes, empenham-se cuidadosamente em evitá-los. É assim que geralmente recomendam aos médiuns que desejam dominar para fazê-los aceitar as suas utopias, que se abstenham de toda controvérsia a respeito dos seus ensinos. Aí nesse caso aqui são os inferiores, Então eles querem dominar os médiuns, E ele faz de tudo para que o médium se abstenha de qualquer coisa que possa ajudá-lo, Quem bem compreendeu o que dissemos até aqui, nesta obra, já pode fazer ideia da área a que deve limitar as perguntas dirigidas aos espíritos. Não obstante, para maior clareza, damos abaixo as suas perguntas, damos abaixo as suas respostas aos principais assuntos que pessoas pouco experientes estão geralmente dispostas a apresentar-lhes. Perguntas agradáveis ou desagradáveis aos espíritos. No item 288. Então, a primeira,
Os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhe fazemos? Depende das perguntas. Os espíritos sérios respondem com prazer às que objetivam o bem e os meios que vos faz progredir. Não dão ouvido às perguntas fúteis. Então eles respondem, eles não acham ruim, mas a pergunta tem que ser séria. Número 2. Basta que uma pergunta seja séria para ter uma resposta séria? A resposta não. Isso depende do espírito que responde. Então, se a pergunta for séria, logicamente um espírito sério vai responder. Se a pergunta for uma pergunta frívola, provavelmente um mistificador vai responder. Então, por isso que ele diz aqui, depende do espírito que vai responder. Nessa mesma pergunta ele continua aqui, né? Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Se você fez uma pergunta séria, né? E a resposta é não. Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, é o caráter de quem a faz. Então, mesmo que você faça uma pergunta séria, mas se você não tem um caráter bom, se você não tem uma moral elevada, né, a resposta pode vir de um mistificador, né? A pergunta número 3. Quais as perguntas particularmente desagradáveis para os espíritos bons? Resposta: todas as que são inúteis ou feitas por curiosidade para experimentá-los. Então, eles não respondem e se afastam. Kardec ainda insiste nessa pergunta, né? Há perguntas que desagradam os espíritos imperfeitos? A resposta: somente aquelas que possam pôr-lhes à mostra a ignorância ou a mistificação, quando estão procurando enganar. Fora disso, responde a tudo sem se preocupar com a verdade. Então, o espírito imperfeito, né, ele não se importa com a pergunta. A não ser, como a gente falou aí no item passado, né, que você começa a perguntar muita coisa e ele não sabe como enrolar, ele enrola uma ou duas e depois ele sai fora porque ele não vai conseguir responder tudo. Mas na maioria das vezes, como diz aqui na resposta, ele responde a tudo, né, ou consegue enrolar tudo. Se a pessoa não estiver atenta, se o médium não estiver atento, né, ele vai ser enrolado. Pergunta número 4. O que pensar das pessoas que só veem nas comunicações espíritas uma distração ou um passatempo, um meio de obter revelações sobre as questões de interesse pessoal? A resposta: os espíritos inferiores gostam muito dessas pessoas que, com eles, gostam de se divertir e ficam satisfeitos quando as mistificam. Então, os espíritos inferiores é que gostam de responder perguntas fúteis, né? E tem gente que gosta de perguntar coisas bobas, coisas fúteis. Então, quanto mais a pergunta é fútil, a resposta vai ser de um mistificador, né? E com certeza, né, eles estão se divertindo aí com quem está formulando a pergunta. Pergunta número 5. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, é porque não querem ou porque uma potência superior se opõe a certas revelações? Uma coisa e outra. Há coisas que não podem ser reveladas, outras que o espírito não conhece. Continuando a resposta. Insistindo-se bastante, o espírito acabará por responder? Então, se ele não pode, né? Então a resposta é não. O espírito que não quer responder pode retirar-se sem dificuldade. É por isso que convém esperar quando vos mandam e, sobretudo, não insistir para obter a resposta. A insistência por uma resposta que não vos querem dar é um meio certo de ser enganado. Então, se você está insistindo, né, numa pergunta, numa coisa que o espírito não quer dar, ele vai dar lugar para outro, né, para um mistificador que vai te enganar. Eu tenho aqui a nota número 5. Né? A minha nota número 5, Herculano diz o seguinte: retirando o seu espírito bom, um espírito inferior lhe toma o lugar imediatamente e responde em seu lugar. Né? Então, às vezes, o médium, né, ou quem está recebendo a resposta não percebe que não é mais aquele espírito. Ele saiu e entrou outro no lugar imediatamente.
Pergunta número 6. Todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que lhe fazem? Resposta: longe disso. Os espíritos inferiores são incapazes de responder a certas perguntas, o que não os impede de fazê-lo, bem ou mal, como acontece entre vós. Né? Então ele vai responder, vai enrolar ali, mas vai responder. Aí temos uma observação de Kardec. Né? Em certos casos, e quando for útil, acontece muitas vezes que um espírito mais esclarecido ajuda um espírito ignorante que lhe assopra a resposta. Isso se reconhece facilmente pelo contraste da resposta com as demais. É também porque frequentemente o próprio espírito o confirma. Mas isso só acontece com os espíritos ignorantes de boa fé, jamais com os que fingem saber. Então, se o espírito não conhece o assunto, mas ele é humilde, ele consegue, né, ter boa fé, né, e está tentando responder, está tentando resolver o problema, então um espírito superior pode assoprar para ele a resposta. Mas só se for, né, um espírito, como ele diz aqui, de boa fé. Senão, né, isso não acontece. Pergunta sobre o futuro, no item 289. Os espíritos podem desvendar o futuro? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Esse é um problema sobre o qual sempre insistis para obter resposta. Trata-se de um grave erro, porque a manifestação dos espíritos não é meio de adivinhação. Se insistis numa resposta, ela vos será dada por um espírito leviano. Temos dito isso, né, a todo instante no Livro dos Espíritos, lá na questão no Livro dos Espíritos, né, na questão 868. Então, para a gente continuar aqui, na questão 868, né, do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: o futuro pode ser revelado ao homem? Né? E lá no Livro dos Espíritos a resposta é: em princípio, o futuro lhe é oculto, e não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a revelação. Então, o futuro para nós, ele é oculto, senão a gente vai fazer besteira, vai negligenciar aí o presente. Né? Então, a gente tem que pensar que, né, o futuro não deve ser revelado. Pergunta número 8. Às vezes, entretanto, alguns acontecimentos futuros não são anunciados espontaneamente pelos espíritos de maneira verídica. Resposta: pode acontecer que o espírito preveja coisas que considera conveniente dar a acontecer, ou tenha por permissão revelar. Mas é nesses casos que mais devemos temer os espíritos mistificadores que se divertem fazendo predições. É somente pelo conjunto das circunstâncias que podemos julgar o grau de confiança que eles merecem. Então aí, né, existem casos, né, que vai acontecer. Por que o Espírito não falou que aquilo ia acontecer? Primeiro, porque não é permitido para ele, ou que não é de interesse ele dizer. Né? E se diz, a gente tem que ver se não é o mistificador que está falando. Como ele diz aqui na pergunta, né, os mistificadores aproveitam isso aí para se divertir, né, para fazer a gente acreditar em coisas que eles dizem. Pergunta número 9. De que espécie de predições devemos mais desconfiar? Aí a resposta: de todas as que não forem de utilidade geral. As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas falsas. Né? Então, se um espírito fizer, né, uma predição do futuro sobre você, né, sobre a gente particularmente, né, na maioria é falsa. Agora, se for um assunto em geral, que serve para muitas pessoas, para uma coletividade, pode ser séria. Pergunta número 10. Com que fim os espíritos anunciam espontaneamente acontecimentos que não se realizaram? Resposta: na maioria das vezes, para se divertirem com a credulidade, com o terror ou a alegria que causam por rirem do desapontamento. Entretanto, essas predições mentirosas têm às vezes um fim mais sério, o de experimentar as pessoas a que são dirigidas, verificando a maneira por que as recebem, a natureza dos seus sentimentos bons ou maus que despertam.
Então aí, né, a observação, né, ali a resposta, aliás, né, ele está dizendo que as respostas mentirosas, né, nem sempre é só aquela mentira. O Espírito está testando, ele está tentando, né, descobrir como que a pessoa aceitou aquilo. Se aceitou facilmente, se ficou com raiva, se ficou com ódio, tal. E aí ele começa, né, como a gente já falou também em itens passados, aí o Espírito aproveita desses nossos defeitos, né, para nos atingir. Tem aqui uma observação de Kardec. Tal seria, por exemplo, o anúncio do que pode excitar a cupidez ou a ambição com a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança, etc. Então, né, o Espírito vai anunciar aí, né, alguma coisa que trata da ambição, que alguém, né, de interesse. Olha, você vai ganhar na loteria, você vai ter uma sorte grande, né? Ou vai morrer alguém e você vai ser citado nessa herança. Então isso tudo, né, é mistificação e é mentira. Pergunta número 11. Por que os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, geralmente não marcam a data? A resposta, né, é porque ele pergunta de novo, é porque não pode ou não querem, né? Então a resposta, por uma razão e outra, né? Eles podem, em certos casos, fazer pressentir um acontecimento. É, então, um aviso que vos dão. Quanto a precisar a época, muitas vezes não o devem fazer, muitas vezes também não o podem, porque eles mesmos não sabem. O espírito pode prever um fato, mas o momento preciso pode depender de acontecimentos que ainda não se deram, e só Deus o conhece. Os espíritos levianos, que não têm escrúpulos de vos enganar, indicam os dias, as horas, sem se importarem com a verdade. É por isso que toda predição circunstanciada deve ser considerada suspeita. Então, toda vez que você tiver uma previsão com uma data marcada, deve ser considerada suspeita. Não que seja, né? Mas na maioria das vezes, 90 e tanto por cento, é suspeita. Os espíritos sérios não dão data, eles podem dar uma época, né? Ó, de tanto a tanto, aí na década de 20, na década de 30, tal, vai acontecer isso. Então você tem aí 10 anos para acontecer, você não sabe se vai acontecer logo ou antes. Mas não tem uma data precisa. Continuando, né? Ainda uma vez, nossa missão é a de vos fazer progredir e vos ajudar, quanto podemos. Os que pedem aos espíritos superiores a sabedoria jamais serão enganados. Mas não penseis que perdemos o nosso tempo com as vossas futilidades e a vos ler a sorte. Deixamos isso a cargo dos espíritos levianos, que se divertem com isso como um moleque travesso. Então, né, se a gente vai pedir para ver a sorte, para ver coisas fúteis, os espíritos superiores deixam isso aí para os outros. Continuando, né, a providência pôs limites às revelações que podem ser feitas aos homens. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo o que lhes é proibido revelar. Quem insiste para obter uma resposta se expõe às mistificações dos espíritos inferiores, sempre prontos a aproveitar as oportunidades de explorar a vossa credulidade, né? Então a gente tem também que entender, né, que nem tudo eles podem dizer. Se a gente começar a insistir, você está abrindo aí a margem, abrindo o espaço, né, para ser enganado. Eu tenho aqui uma observação de Kardec, né? Os espíritos veem ou pressentem por indução os acontecimentos futuros. Veem que se realizam num tempo que não mede como nós. Para precisar a época da ocorrência, teriam de identificar-se como as nossas maneiras de calcular a duração, o que nem sempre julgam necessário. Essa quase sempre, né, é a causa dos erros aparentes. Então, a gente também tem que entender, né, que nem sempre eles dizem, né, a data precisa. Como diz aqui, o tempo que eles calculam de maneira diferente.
no meu aqui, né, tem uma nota número 6. Então, na nota número 6, Herculano Pires diz o seguinte: o problema do tempo está bem definido em A Gênese, lá no capítulo 2. Né? O tempo é a sucessão das coisas. No próprio plano material, o tempo varia de um lugar para o outro, e mais ainda, de um mundo para o outro. O tempo do mundo espiritual é forçosamente diferente do nosso. Então, um espírito superior, justamente por isso, ele não vai nos dar uma data precisa de alguma coisa. Por quê? Porque o tempo deles é diferente do nosso. Eles contam o tempo diferente do nosso. Se ele vai dar mais ou menos, então ele não tem certeza de quando vai ser no nosso tempo. É como a gente falar aqui, né? O horário de Brasília, né? Nós estamos em tal hora de Brasília. Por que de Brasília, né? Porque o tempo no mundo ele é diferente de lugar para lugar. No Brasil tem 4 fusos horários. Então, para quem está no litoral, né, você tem 2 fusos para chegar lá em Brasília. Então, é uma diferença de 2 horas. Né? Mas, usa-se um padrão de Brasília. Então, é só para a gente entender. Né? Pergunta número 12. Não existe homens dotados de faculdade especial para ver o futuro? A resposta: sim. Aqueles cuja alma se desprende da matéria. E nesse caso é o Espírito que vê. Quando convém, Deus lhes permite revelar algumas coisas para o bem. Mas ainda existe mais impostores e charlatões. Essa faculdade se tornará mais comum no futuro. Então eu tenho aqui também a nota número 7. Né? Na minha nota número 7, Herculano diz o seguinte: a pré-cognição, profecia ou visão do futuro é uma faculdade da alma e só pode exercê-la quando se desprende total ou parcialmente do corpo. Essa é a razão porque os parapsicólogos atuais não conseguem descobrir a maneira de controlá-la, mas se faz com as faculdades sensoriais para aplicá-las à vida prática. Então, no caso da visão do futuro, como diz aqui nessa pergunta, número 12, a pessoa tem que se desdobrar, tem que estar no estado de vigília, faz um desdobramento, e se Deus permitir, ele pode ver o futuro. Pergunta número 13. Que pensar dos espíritos que se divertem predizendo a alguém a sua morte com dia e hora fixados? A resposta: são brincalhões de mau gosto, de excessivo mau gosto, que só querem divertir-se com o susto que pregam. Não se deve preocupar com isso. E aí eu tenho a nota número 8. A nota número 8, Herculano diz o seguinte: esses brincalhões de mau gosto pregam outras peças semelhantes, anunciam às vezes até por meio de visões, desastres que não acontecem. Então a gente já contou aqui de um médium que mandava até carta para a internet, prevendo acidentes, que realmente não aconteciam. Pergunta número 14. Mas como é que certas pessoas são avisadas por pressentimento da época da sua morte? Resposta: na maioria das vezes é o próprio espírito que sabe dos seus momentos, de liberdade. E a pessoa conserva a intuição quando acordada. É por isso que essas pessoas, estando já preparadas, não se assustam nem se comovem. Para elas, essa separação do corpo e da alma é apenas uma mudança de situação, ou, se preferirmos, um exemplo vulgar, é como tirar uma roupa grosseira para vestir uma de seda. O medo da morte diminuirá à medida que se propagar a convicção espírita. À medida que o espiritismo for propagado, a gente tem que perder o medo da morte. Sabemos que a vida continua no mundo espiritual. No meu aqui tem uma nota número 9. Nota número 9, Herculano diz o seguinte: o texto em francês, diz, tem um termo aqui em francês que eu não sei exatamente ler, mas ele diz: é geralmente traduzido
ao pé da letra. Em francês, a palavra crença tem aplicações diversas das nossas, né? No caso acima, trata-se de uma convicção. Então, aqui não é uma crença, é uma convicção, né, que acontece. Então, assim que nós formos convencidos, né, assim que nós acreditarmos no Espiritismo, né, a gente não vai ter medo da morte. Vamos encerrar aqui a nossa aula de hoje, né? Na semana que vem a gente continua com essas perguntas, que ainda tem várias perguntas aqui, né, que a gente tem que entender. Agradeço a todos, novamente pedindo, né, que continuem se inscrevendo no meu canal, para que a gente possa continuar com esse trabalho. Que Jesus abençoe a todos.